Uma categoria que ao longo dos anos se mostrou mais agressiva e perigosa que a grandiosa Fórmula 1, a Fórmula Indy, misturando corridas em ovais, pistas de rua e autódromos tradicionais. A Indy foi e ainda é desafiadora e mortal. Essa é a parte 2 de uma lista enorme de acidentes brutais que já rolaram pela categoria. 10 acidentes impressionantes, incríveis reviravoltas, e acompanhe como esses pilotos desafiaram os limites da velocidade e da resistência. E se pergunte, quem eram os pilotos? Será que sobreviveram? Como e quando foram esses acidentes? E como aconteceram? Agora se ajeita aí no sofá. Carinhosamente conhecido como o havaiano voador, Denny Ongais liderava a Indy 500 de 81, quando seu veículo atingiu a parede externa da terceira curva a 210 milhas por hora, convertendo para quilômetros dá 337 km por hora. Olha como o carro ficou. Sem dúvidas, esse crash está na lista dos mais fortes de todos os tempos da Indy. O carro tinha acabado de ser reabastecido e quando pegou fogo, as labaredas assustaram a todos, além de logicamente espalhar os pedaços, destroços do carro. Numa cena bem chocante, quando a carcaça rasgada do carro parou, Ongais estava imóvel na pista para todos verem. No entanto, contra todas as probabilidades, Ongais escapou com vida, porém várias fraturas expostas. Os cirurgiões precisaram reparar os ossos quebrados, danos nos nervos de uma perna e um rasgo de 15 centímetros no diafragma. Ongais não teve somente esse acidente em sua carreira. Como era um ex-piloto de corrida de arrancadas, ficou famoso por ter o pé pesado. E esse acidente 81 é muito atribuído a isso. Ele estava na liderança e tinha uma vantagem para o segundo lugar. Em teoria não precisava forçar tanto. Para se ter ideia, em determinadas cidades o vídeo do acidente foi censurado para não chocar tanto. Um IndyCar moderno com célula de segurança protetora nunca teria exposto Ongais ao ar livre da mesma maneira. Ongais não só se recuperaria, mas também voltaria às competições em 82, participando da Indy 500 pelos próximos 6 anos consecutivos. Durante os treinos de 1991, ao sair da quarta curva, Mark Dismore perdeu o controle e bateu no muro interno a 215 milhas por hora. Editor, bota aí quantos quilômetros dá isso aí. O carro em chamas ricocheteia e bate no muro que separa a pit lane e a reta de chegada. Com tamanha violência, o carro desliza pela pista dos boxes. É impressionante como ninguém saiu ferido nesse acidente, porque todas as vezes em que o carro bate em algum muro, pedaços do Indy de Dismore voam para todos os lados. A remoção de Mark do habitáculo de seu Fórmula foi difícil, pois ele teve lesões sérias, principalmente no pescoço. Os cirurgiões precisaram de 6 horas para trabalhar no pescoço e nos múltiplos ferimentos nos pés, joelho direito e pulso direito, estabilizando e deixando ele em boas condições. Esse ponto onde Dismore perdeu o controle é um ponto sensível da pista. Um erro, por menor que seja, custa muito caro. Note que, apesar desse revés terrível, Dismore se recuperou e voltou às corridas. Ele competiu em outras 8 corridas da Indy 500 e permaneceu ativo ao volante até 2002. Essa aqui aconteceu em Fontana, no antigo Auto Club Speedway. Corrida movimentada, várias ultrapassagens, e lá na volta 111 de 250 ocorreu um engavetamento com vários outros carros envolvendo, editor, coloca aí na tela, Justin Wilson, Tristan Vautier, James Jacques, Joseph Newgarden, Oriol Serviat, Simona De Silvestro. A treta começou quando Justin Wilson, que infelizmente viria a falecer em outro acidente, em outra data, perdeu o controle do seu carro no meio da curva. E aí é aquela história, oval, carros rápidos, quem vem atrás tenta se salvar, mas geralmente acaba sobrando ali para alguém. Serviat tenta desviar, mas Newgarden já havia perdido o controle de seu carro e se choca, indo os dois para o muro. Enquanto isso, Wilson está rodando e Tristan o acerta, piorando toda a situação. Se você reparar na onboard de Jacques, sua visão fica completamente encoberta pela fumaça. Imagina aí a sensação do piloto. Wilson fica inconsciente e foi levado a um hospital local. Logo depois ele se recuperou. Justin Wilson teve uma carreira excelente, com alguns bons resultados na categoria de base e chegou a andar até na Fórmula 1, na Minardi e na Jaguar. Tristan, que bateu em T em Wilson, corre na Van Wall no Mundial de Endurance.
Indy 500 de 2007 rolando e para variar a disputa estava intensa. Na volta 163, Marco Andretti, que já ensaiava uma ultrapassagem, colocou de lado. Na reta oposta, pegou o vácuo de 2 carros à sua frente e mudou de linha atravessando a pista, tentando ir próximo ao muro. E não podia dar bom, né? Um carro toca sua traseira, fazendo com que seu Fórmula bata no muro e decole de lado, pousando somente do outro lado da pista na grama. Outro envolvido no acidente foi Buddy Rice, que logo saiu do carro. Os paramédicos foram ajudar Andretti e todo mundo ficou preocupado, pois ele demorou a sair do carro. Felizmente, Marco saiu andando do próprio carro e não precisou de cuidados maiores. Marco correu na equipe da família por muitos anos. Recentemente, diminuiu sua participação na IndyCar e se aventura no SRX, categoria que reúne pilotos importantes dos Estados Unidos, e na série de caminhões da NASCAR. E já que estamos falando de Andretti, agora é a vez do pai de Marco, Michael, ter se envolvido em uma confusão. Em 2003, a emoção rolou no Phoenix International Speedway. Nas últimas voltas ali, Michael Andretti e Gilles de Ferran estavam lado a lado quando tocaram rodas e foram direto para a parede. Chamas apareceram no carro de Ferran, enquanto Michael demorou a sair do seu carro Andretti Green. No final das contas, Michael estava bem, mas machucou o tornozelo. Já Gilles de Ferran não teve tanta sorte. Além do fogo assustar ali todo mundo, teve uma concussão e uma pequena fratura na parte inferior das costas. Aliás, concussões marcaram negativamente a carreira do bicampeão da kart e vencedor da Indy 500. Em determinado momento, ele esteve muito próximo ao Dr. Steve Ovey, que foi médico na kart. Ovey se preocupava muito em Gilles ter sua carreira e vida atrapalhado pelas lesões, como aconteceram com diversos jogadores do futebol americano. Como falamos anteriormente, Michael é envolvido com os negócios da família Andretti, principalmente as equipes de corrida, e Gilles de Ferran, até recentemente, era consultor da McLaren na Fórmula 1. Mais uma lenda da IndyCar envolvido em acidente. Em 2007, a corrida no Michigan International Speedway foi marcada por esse airborne do tetracampeão da IndyCar e tricampeão da Indy 500. Na volta 143, Dario Franchitti leva um toque de Dan Wheldon, ficando de lado. Seu carro decola enquanto Scott Dixon e Sam Hornish Jr. também são coletados ali pela bagunça toda. Franchitti tem um pouso forçado e seu carro se arrasta pelo asfalto, enquanto vários pilotos desaceleram, com receio de acertá-lo. O problema é que o carro de Dario ficou de cabeça para baixo, causando uma preocupação absurda. A equipe de resgate correu e prontamente tentou colocar o carro na posição correta para que Franchitti fosse atendido. Felizmente, foi só um susto, e logo que o carro foi desvirado, Franchitti estava bem. Já falamos dele na parte 1 da série sobre acidentes da Indy. Esse flertou com a morte várias vezes. Franchitti é um dos não-americanos mais bem-sucedidos no automobilismo, com diversos recordes, só perde para um tal de Hélio Castro Neves em números na Indy 500. Na sétima posição, além do acidente em si, a gente tem que trazer curiosidade. Pat Bedard é um jornalista automotivo e quando testava carros se saía muito bem. Um dia foi convidado para uma corrida com carros de rua e ganhou essa corrida. Tomou gosto pela coisa e começou a participar de corridas aqui e lá. Conforme seus resultados foram melhorando, ele foi parar na Indy 500, em 84. Porém, o jornalista que virou piloto de corrida perdeu o controle de seu carro ao sair da curva 3 e bateu na parede interna entre as curvas 3 e 4. Seu carro se desintegrou e o principal ferimento de Bedard foi uma fratura na mandíbula. Plasticamente, o acidente choca, pois o carro se desintegrou em diversas partes. Note no vídeo o desespero das pessoas no setor interno da pista, correndo quando o carro em alta velocidade vem na direção deles. Após o acidente, Pat desistiu da carreira de piloto e se dedicou ao jornalismo. Ele trabalhou na revista Car and Driver de 1968 até 2009, quando se aposentou. Enquanto Buddy Lazier vencia a Indy 500 de 96, Roberto Guerreiro perdeu o controle na curva 4 na última volta e pegou Alessandro Zampieri e Eliseu Salazar. A fumaça sobe e a principal vítima é Zampieri. Seu carro é jogado contra a parede e decola, pega na grade e gira no ar. Ainda deu tempo de passar por cima do carro de Salazar, fazendo com que Salazar abaixasse a cabeça para escapar de ferimentos mais sérios. Se ele não se abaixa, a coisa poderia
poderia ser mais séria. Quem recentemente se abaixou dentro do carro para não se machucar foi Daniel Ricciardo no GP do Brasil de 2023. Porém, Ricciardo ainda tinha o Halo para ajudar, além de, obviamente, de capacete e Santo Antônio. Os carros da Indy atuais têm o Aero Screen, já Salazar teve sorte e muito reflexo. Voltando ao acidente, quem se deu mal mesmo foi Zamp Daddy. Com a força do acidente, uma parte do pé esquerdo e 3 dedos tiveram que ser amputados. Algo que chama muita atenção nesse acidente é a equipe de transmissão da época completamente impressionado com tudo o que ocorreu. Up so high over the top of the camera. A Indy 500 de 89 é muito querida pelos brasileiros, pois foi a primeira vitória de Emerson Fittipaldi no maior espetáculo da Terra. Porém, alguns fatos que aconteceram naquele dia ficaram de lado devido ao tamanho dessa vitória para o automobilismo do Brasil. O primeiro fato é que Raul Boesel foi o terceiro colocado naquela prova com um trabalho brilhante. Outro acontecimento é que Kevin Coogan deu uma senhora batida. Lembra do acidente que está na segunda posição dessa lista? Você vai notar aí as coincidências, são parecidos. Ele perdeu o controle na quarta curva, sai de traseira, como se fala muito no mundo do automobilismo, e bate fortemente na parede interna. Ricocheteia e ainda muito forte, bate no pilar que divide os boxes da reta principal. Seu carro se partiu em 2 e parou lentamente na área ali de trabalho. Prontamente, o câmera foca em Coogan, que, sabe-se lá como, sai inteiro do carro e caminha, meio zonzo, sozinho até a ambulância. Note que quando o carro para, o motor está ali ao lado e a preocupação dos socorristas é com um possível incêndio. Deve ter demorado um pouco ali para o nosso querido Coogan perceber o tamanho da roubada que ele saiu ileso. Nosso querido piloto correu na Fórmula 1, passando pela RAM ou RAM e pela Tyrrell entre 1980 e 1981. Porém, essa época tinha a tal da pré-classificação para as corridas e ele nunca conseguiu se alinhar no grid. Eu sei que você vai ficar bravo porque eu parei o vídeo, mas calma. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando com uma corrida de Fórmula 1 ao vivo? Bom, a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo. Corre conferir que eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar em direção a realizar o seu sonho. Na 10ª posição, Scott Dixon e seu voo na outra Indy 500, agora de 2017. Jay Howard, um piloto inglês que não estava fazendo a melhor corrida da sua vida, bateu na parede externa, danificando o pneu dianteiro direito e mandando o carro de volta para o centro da pista. Um segundo depois, Scott Dixon, vencedor da pole daquele ano, que começou a virar para a esquerda para tentar evitar uma colisão, bateu no carro de Howard, fazendo seu próprio carro e destroços voarem para o ar. O veículo pousou quase diretamente no topo da parede interna, arrancando grades, pedaços da carroceria do carro, quando o fogo também começou. O que restou do carro de Dixon girou várias vezes e capotou uma vez, finalmente derrapando e parando na pista. Enquanto isso, os destroços de Howard giraram até parar na pista, os destroços do carro. Como a prova de uma sorte incrível do progresso da engenharia e de segurança das corridas, ou provavelmente de ambos, Howard e Dixon saíram da catástrofe por conta própria, sendo liberados do centro médico após a avaliação. Dixon sofreu apenas uma pequena lesão no tornozelo. Já falamos dele, que é tricampeão da Indy 500 e hexacampeão da IndyCar, sem falar nas vitórias e participações nas 24 horas de Daytona. O currículo desse cara é invejável, e que escapou da morte nesse acidente que faz parte de uma lista enorme de acidentes brutais. E aí na sua tela já tá passando a parte 1, caso você tenha perdido, onde tem mais 10 acidentes de arrepiar. Te vejo em 5 segundos.